Eu fui um homem muito solitário durante uma época da minha vida. Tem coisas na vida que só entendemos anos depois. Tem encontros que parecem acaso, mas que, na verdade, são intervenção divina. E tem momentos que Deus usa os menores, os mais desprezados, os mais simples para fazer os maiores milagres. Meu nome é Cazuza Ferreira dos Santos. Tenho 51 anos hoje. Sou caminhoneiro há 28 anos e servo ao Senhor Jesus há 14 anos. Se você já perdeu uma família por causa dos seus erros, se já se achou indigno do amor de Deus, se acha que não merece uma segunda chance, então, escute bem esta história que aconteceu há 10 anos atrás. Porque o que aconteceu comigo em 2014 é a prova de que nosso Deus é especialista em juntar os pedaços quebrados e fazer algo novo e bonito. Para entender essa história, preciso voltar um pouco mais no tempo. Em 2011, eu perdi tudo o que tinha de mais precioso na vida. Minha esposa, Aparecida, e minha filha Mariana, de apenas 8 anos. Não foi acidente, não foi doença, foi minha própria culpa. Eu era um alcoólatra descontrolado que chegava em casa bêbado toda noite, gritava com a família, quebrava as coisas, fazia a vida delas um inferno. Deixa eu te falar. Se você gosta de ouvir as histórias e relatos de nós, caminhoneiros das estradas desse Brasil, por favor, se inscreve aqui no meu canal e deixa um comentário aqui embaixo para mim, para eu saber que não estou aqui falando sozinho. Manda um amém ou me conta de que cidade você está me ouvindo nesse momento. Bom, a Aparecida aguentou 15 anos de casamento comigo, sempre esperando que eu mudasse, sempre orando para eu parar de beber. Mariana cresceu com medo do próprio pai, se escondendo no quarto quando ouvia minha voz na porta. A gota d'água foi numa noite de sexta-feira, quando cheguei em casa completamente embriagado e numa discussão com a Aparecida, empurrei ela e ela caiu, batendo a cabeça na quina da mesa. Ela não morreu, mas foi parar no hospital com traumatismo craniano. Mariana, que viu tudo, ficou em estado de choque. Foi aí que a Aparecida tomou a decisão mais difícil da vida dela. Pegou nossa filha e foi embora para a casa da mãe, em outro estado, e entrou na justiça pedindo medida protetiva contra mim. Durante 3 anos, de 2011 a 2014, vivi como um morto-vivo. Aparecida não deixava eu ver Mariana e estava certa. Eu era um perigo para a própria filha. Tentei parar de beber várias vezes, mas sempre recaía. Morava sozinho numa casa que parecia um cemitério, cheia de lembranças da família que eu tinha destruído. O trabalho de caminhoneiro virou minha única escapatória. Ficava semanas na estrada, evitando voltar para casa, evitando encarar o vazio que eu mesmo tinha criado. Bebia nos postos, dormia bêbado na cabine, vivia como um fantasma que apenas existia, mas não vivia. A solidão era minha companheira constante. Nos postos de gasolina, via outros caminhoneiros ligando para as famílias, conversando com filhos pelo telefone, mostrando fotos dos netos. Eu ficava ali, sozinho, bebendo e remoendo a amargura. Todo mundo tem família, pensava. Só eu que estraguei a minha. As noites eram as piores. Deitado na cabine do caminhão, olhando para o teto, lembrava da Mariana me pedindo para contar história antes de dormir. Lembrava da Aparecida fazendo café de manhã, cantarolando aquelas músicas gospel que ela gostava. Lembrava de tudo que tinha jogado fora por causa do álcool. Cheguei a tentar suicídio 2 vezes, uma com remédio, outra tentando bater o caminhão numa árvore. Mas alguma coisa sempre me segurava no último momento. Hoje eu sei que era Deus me protegendo, esperando o momento certo para me encontrar. Foi numa terça-feira de março de 2014 que minha vida mudou para sempre. Eu tinha acabado de saber, através de um parente distante, que Aparecida tinha se casado de novo e que Mariana estava chamando outro homem de pai. A notícia me destruiu completamente. Era a confirmação final de que eu tinha perdido minha família para sempre. Naquele dia, eu estava mais bêbado que o normal dirigindo a BR-040 na volta de uma entrega no Rio de Janeiro. Eram umas 2 da manhã e começou uma tempestade terrível. Chuva forte, vento, raios iluminando o céu como se fosse o fim do mundo. Mas eu continuei dirigindo porque não me importava mais se morria ou vivia. Deus! Gritei para o céu através do para-brisa molhado.
se o Senhor existe mesmo, por que não me mata logo? Para que me manter vivo se eu não sirvo para nada? Foi aí que ouvi um barulho que cortou meu coração. Latido de cachorro. Não era latido comum. Era um latido desesperado, como se o animal estivesse pedindo socorro. Mesmo na minha bebedeira, alguma coisa naquele som mexeu comigo. Deve ser impressão, murmurei. Deve ser a chuva fazendo barulho. Mas o latido continuou cada vez mais alto e desesperado. Era como se o cachorro estivesse gritando: socorro! Alguém precisa de ajuda! Parei o caminhão no acostamento, mais por curiosidade que por bondade. Peguei uma lanterna e desci na chuva. O latido vinha da beira da estrada, embaixo de uma árvore que mal protegia da tempestade. O que vi ali mudou minha vida para sempre. Era uma menina, aparentando uns 19 anos, deitada na grama molhada, grávida, claramente em trabalho de parto. E do lado dela, um cachorro vira-lata magro, todo encharcado, latindo com todas as forças para chamar alguém para socorrer a dona. Meu Deus do céu! Falei alto, tropeçando um pouco pela bebedeira. O que essa menina está fazendo aqui sozinha? O cachorro me olhou como se entendesse que eu tinha vindo ajudar. Parou de latir e começou a abanar o rabo, mas sem sair do lado da menina, como se fosse um guarda-costas peludo. Me aproximei cambaleando. O álcool ainda estava forte no meu sangue. E ajoelhei do lado da menina. Ela estava inconsciente, com febre, tremendo de frio e de dor. Calma, filha, falei, tentando acordá-la. Vou te ajudar. Ela abriu os olhos devagar e me olhou com medo. Não faz mal pra gente. Por favor. Não vou fazer mal nenhum. Como você se chama? Paula, ela sussurrou. E este é Milagre, disse, olhando para o cachorro. Milagre. O nome do cachorro era Milagre. Mesmo na minha bebedeira, mesmo com o coração endurecido pela dor, eu entendi que não era coincidência estar ali naquele momento. Paula, você está grávida de quantos meses? 7, quase 8. Mas acho que o bebê quer nascer agora. Estou sentindo muita dor. Naquele momento, olhando para aquela menina abandonada, grávida, na chuva, com só um cachorro para protegê-la, eu vi minha própria filha Mariana. Vi como ela ficaria se fosse abandonada no mundo, sozinha, precisando de ajuda. E pela primeira vez em 3 anos, senti alguma coisa além de dor e ódio no meu peito. Senti responsabilidade. Senti que talvez, só talvez, Deus estivesse me dando uma chance de fazer alguma coisa certa na vida. Paula, falei, tentando disfarçar o álcool na voz, vou te ajudar, não vou te abandonar. O cachorro Milagre me olhou nos olhos e, eu juro por Deus, foi como se ele entendesse que eu estava falando sério. Ele relaxou a guarda pela primeira vez e deixou eu me aproximar mais da dona. Naquele momento, na beira de uma estrada escura com uma tempestade caindo sobre nós, começou a se escrever a história mais bonita da minha vida. Uma história que ia me ensinar que, às vezes, Deus usa nossas maiores fraquezas para revelar nossa maior força. Uma história que começou com um bêbado solitário, uma menina abandonada e um cachorro chamado Milagre. As contrações de Paula estavam ficando mais fortes, e eu sabia que não tinha tempo de levá-la para um hospital. O bebê ia nascer ali mesmo, na beira da estrada, e eu, um bêbado sem experiência alguma com parto, ia ter que ajudar. Mas por mais estranho que pareça, naquele momento crítico, senti uma sobriedade que não sentia há anos. Paula, falei tentando passar confiança. O bebê está vindo agora. Vou precisar te ajudar. Eu tenho medo, ela chorou. Nunca fiz isso antes. E se alguma coisa der errado? Não vai dar errado, respondi. E pela primeira vez em 3 anos falei uma oração sincera. Senhor, se o Senhor existe mesmo, ajuda esta menina e este bebê. Eu não sei o que estou fazendo, mas o Senhor sabe. Foi aí que Milagre fez algo impressionante. O cachorro saiu correndo na chuva, desapareceu no meio do mato e voltou alguns minutos depois, carregando uma sacola plástica na boca. Ele largou a sacola aos meus pés e ficou me olhando como se dissesse: "Isso aqui vai ajudar." Abri a sacola e quase não acreditei no que vi.
toalhas limpas, álcool, algodão, ataduras e até remédio para a dor. Era como se alguém tivesse preparado um kit de primeiros socorros especialmente para aquele momento. Paula, essa sacola é sua? Ela olhou e começou a chorar mais forte. Era minha, sim. Eu tinha jogado essas coisas fora ontem. Não queria mais. Estava pensando em fazer uma coisa ruim com o bebê. Entendi na hora. A menina tinha tentado interromper a gravidez e jogado fora os materiais, mas Milagre tinha ido buscar tudo de volta. Era como se o cachorro soubesse que aquelas coisas iam salvar 2 vidas. Escuta bem, Paula. Não foi coincidência eu ter parado aqui. Não foi coincidência seu cachorro ter guardado essas coisas. Alguém lá de cima está cuidando de vocês. Comecei a preparar um local mais protegido com a lona do caminhão. Minha mão tremia. Não sei se era do álcool ou do nervosismo, mas Milagre veio e encostou na minha perna como se estivesse me dando força. Me conta sua história, Paula. Como você chegou até aqui? Entre as contrações cada vez mais dolorosas, ela foi me contando. Família evangélica tradicional de uma cidade pequena de Minas Gerais. Pais rígidos que sempre pregaram sobre pureza e santidade. Aos 18 anos, se apaixonou por um rapaz da própria igreja, o João Carlos, filho do diácono. A gente namorava há 2 anos, ela disse ofegante. Ele sempre falava de casamento, de formar família. Uma noite a gente se entregou. Eu achei que ele ia assumir, que a gente ia casar logo. E quando você contou da gravidez? Ele mudou completamente. Disse que era muito novo para estragar a vida por causa de um erro, que eu devia resolver o problema antes que alguém soubesse. Senti uma raiva queimar no peito. Como é que um rapaz de família cristã podia abandonar uma menina grávida? Como podia falar em resolver o problema como se o bebê fosse um lixo? E seus pais? Pior ainda, Paula chorou. Quando contei para eles, meu pai gritou que eu tinha trazido vergonha para a família. Minha mãe disse que eu era uma prostituta, igual as da Bíblia. Me deram 2 horas para sair de casa e nunca mais voltar. 2 horas? Perguntei indignado. Para sair da própria casa? Meu pai disse que não ia sustentar filha pecadora, que se eu quisesse viver na promiscuidade, que me virasse sozinha. Peguei só uma mochila com poucas roupas e saí. Olhei para aquela menina de 19 anos, abandonada pela família, traída pelo namorado, vivendo na rua há meses e pensei na minha Mariana. Como eu ia me sentir se soubesse que minha filha estava numa situação dessas? E como você sobreviveu até agora? Pedindo esmola, catando comida no lixo, dormindo embaixo de viaduto. Tem gente boa que ajuda, mas tem muito maldoso também. Homens que queriam se aproveitar de mim por eu estar sozinha e grávida. E o milagre? Paula sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Ele apareceu há 3 meses quando eu estava passando mais fome. Eu estava desmaiando de fraqueza numa praça quando ele chegou com um sanduíche na boca. Tinha roubado de algum lugar. Desde então, ele não sai do meu lado. Olhei para o cachorro que estava ali, molhado e tremendo de frio, mas firme no posto, protegendo Paula. Um vira-lata que devia estar passando fome também, mas que dividia a pouca comida que conseguia com uma estranha grávida. Paula, falei, você acredita que existe um Deus que cuida da gente? Não sei mais, ela respondeu entre uma contração e outra. Se Deus existe, por que deixou tudo isso acontecer comigo? Por que deixou minha própria família me abandonar? Talvez porque ele tinha um plano diferente para você, um plano que incluía eu estar passando por aqui hoje. Naquele momento, Paula gritou mais alto. Ele está vindo! O bebê está vindo agora! Meu coração disparou. Nunca tinha feito um parto na vida. Estava meio bêbado, no meio de uma tempestade sem equipamento médico. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez fosse Deus mesmo, me deu uma calma que não esperava. Tá bom, Paula. Vou te ajudar. Respira fundo e faz força quando sentir vontade. Milagre se posicionou bem do lado da cabeça de Paula, como se fosse um enfermeiro assistente. O cachorro ficou ali, quietinho, lambendo o rosto dela quando a dor ficava muito forte, como se estivesse consolando. Senhor, orei em voz alta. Eu não sei o que estou fazendo, mas o Senhor sabe.
Protege esta menina e este bebê. E se for da sua vontade, use este servo inútil para fazer alguma coisa boa na vida. O parto durou quase 2 horas. 2 horas de chuva, medo, dor, mas também de oração. Porque pela primeira vez em 3 anos eu estava orando de verdade, pedindo ajuda de verdade, acreditando que talvez existisse mesmo um Deus que se importava com os abandonados. Quando o bebê finalmente nasceu, aconteceu algo que me marcou para a vida inteira. A criança saiu roxa, sem respirar, sem chorar. Por alguns segundos terríveis, achei que tinha nascido morta. Paula, falei desesperado, o bebê não está respirando. Foi aí que milagre fez o impensável. O cachorro se aproximou do bebê e começou a lamber o rostinho da criança, devagar, com cuidado, como se soubesse exatamente o que fazer. E depois de alguns segundos que pareceram eternos, o bebê soltou um grito forte e começou a chorar. Graças a Deus, Paula exclamou, pegando o filho nos braços. Meu filho está vivo. Envolvi o bebê numa das toalhas limpas que Milagre tinha trazido e entreguei para Paula. Era um menino lindo, perfeito, saudável, apesar de ter nascido nas piores condições possíveis. Como você vai chamar ele? Perguntei. Paula olhou para mim, depois para o Milagre, depois para o bebê. Gabriel. Porque hoje Deus mandou anjos para nos proteger. O Senhor foi meu anjo, e Milagre foi meu anjo de 4 patas. Naquele momento, segurando aquela família improvisada, uma mãe adolescente, um bebê recém-nascido e um cachorro heróico, eu senti alguma coisa que não sentia há 3 anos. Propósito. Paula, falei, vocês não vão voltar para a rua. Vou cuidar de vocês. Como assim? Vocês vão comigo. Vou dar casa, comida, proteção. Vocês vão ser minha família agora. Ela me olhou espantada. Mas o senhor nem me conhece, por que faria isso? Olhei para aquela menina que me lembrava tanto da minha Mariana, para o bebê que podia ser meu neto, para o cachorro que tinha salvado 2 vidas e falei a verdade, porque vocês me salvaram também. Eu estava morto por dentro, Paula. Vocês me trouxeram de volta à vida. Milagre veio até mim e encostou a cabeça na minha perna, como se estivesse agradecendo. E naquele momento, com a chuva começando a diminuir e um bebê chorando nos braços da mãe, eu soube que minha história estava só começando. Gabriel, sussurrei olhando para o bebê. Você veio ao mundo para nos ensinar que Deus ainda faz milagres. Os primeiros dias com Paula, Gabriel e Milagre em casa foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais transformadores da minha vida. Depois de 3 anos vivendo sozinho, afogado no álcool e na autopiedade, de repente me vi responsável por uma mãe adolescente, um bebê recém-nascido e um cachorro que parecia entender mais da vida que eu. Minha casa estava um caos. Não tinha nada de bebê, nada de mulher, nada que indicasse que ali morava alguém além de um caminhoneiro solitário e amargo. As paredes ainda tinham fotos da Aparecida e da Mariana que eu nunca consegui tirar. Era como viver num museu da minha própria derrota. Seu Cazuza, Paula me disse no primeiro dia enquanto amamentava Gabriel na sala. O senhor tem certeza que quer a gente aqui? Não queremos atrapalhar sua vida. Que vida? Respondi sinceramente. Eu não tinha vida antes de vocês chegarem. Tinha só sobrevivência. Paula era uma menina madura demais para a idade dela. 19 anos, mas com a responsabilidade de quem já tinha enfrentado o pior que o mundo podia oferecer. Ela cuidava de Gabriel com um amor que me emocionava. Mas eu via nos olhos dela uma tristeza profunda que só quem foi rejeitado pela própria família consegue entender. Milagre se adaptou à casa como se sempre tivesse morado ali. O cachorro estabeleceu uma rotina impressionante. Dormia na porta do quarto onde Paula ficava com Gabriel, acompanhava ela quando ela levantava de madrugada para amamentar e ficava montando guarda sempre que ela saía do quarto. Mas o mais incrível era como ele reagia comigo. Toda vez que eu chegava perto da garrafa de cachaça que ainda estava na cozinha, Milagre vinha e se colocava entre mim e a bebida, olhando nos meus olhos como se dissesse, não faça isso, eles precisam de você sóbrio. Paula, falei numa manhã, uma semana depois que eles chegaram, preciso te contar uma coisa, sobre por que eu estava naquela estrada naquela noite.
Contei tudo para ela. Sobre Aparecida e Mariana, sobre como o álcool destruiu minha família, sobre os 3 anos de solidão e autocompaixão, sobre como eu estava dirigindo bêbado na noite que a encontrei, sobre como estava pensando em morrer. Então a gente se salvou mutuamente, ela disse simplesmente, porque se o senhor não tivesse parado, eu e Gabriel teríamos morrido naquela estrada. E se vocês não estivessem lá, eu provavelmente teria batido o caminhão em alguma árvore antes de chegar em casa. Foi nessa conversa que tomei a decisão mais importante da minha vida adulta. Paula, vou parar de beber. Completamente. Vocês merecem alguém melhor cuidando de vocês. O senhor não precisa fazer isso por nossa causa. Preciso sim, porque vocês me deram uma segunda chance de ser o homem que sempre deveria ter sido. Peguei a garrafa de cachaça da cozinha e despejei tudo na pia. Milagre ficou sentado do meu lado, abanando o rabo, como se estivesse aprovando a decisão. Os primeiros dias sem álcool foram um inferno. Tremor nas mãos, suor frio, ansiedade, vontade desesperada de beber. Mas toda vez que a fissura apertava, eu olhava para Paula cuidando de Gabriel. Ouvia o bebê chorando, via Milagre me observando e lembrava por que eu estava fazendo aquilo. Seu Cazuza, Paula me disse numa noite que eu estava passando muito mal com a abstinência. Deixa eu contar uma coisa que pode ajudar. Ela me contou que durante os meses na rua, ela também tinha passado por momentos de desespero total. Chegou a pensar em suicídio várias vezes, especialmente quando descobriu a gravidez e foi rejeitada por todos. Mas sabe o que me segurou? Ela perguntou. Foi a ideia de que se Deus permitiu que eu ficasse grávida, era porque esse bebê tinha um propósito, e se eu desistisse, estaria matando não só a mim, mas também o propósito que Deus tinha para o Gabriel. E qual você acha que é o propósito dele? Ainda não sei, mas acho que tem a ver com juntar pessoas que estavam quebradas. Olha só, ele juntou eu, o Senhor e Milagre, 3 rejeitados que viraram família. Aquelas palavras calaram fundo no meu coração. Talvez ela estivesse certa. Talvez Gabriel tivesse nascido para ser um catalisador, para juntar pessoas que precisavam umas das outras. Foi na segunda semana que aconteceu algo que mudou completamente nossa dinâmica. Paula estava dando banho em Gabriel quando começou a chorar descontroladamente. O que foi? Perguntei preocupado. Hoje faz exatamente 7 meses que meus pais me expulsaram de casa, ela soluçou. E sabe o que mais dói? É que eles nem sabem que tem um neto, nem sabem que Gabriel existe. Vi aquela menina chorar pela família que a rejeitou e mais uma vez pensei na minha Mariana. Será que ela sentia falta de mim? Será que Aparecida falava sobre mim para ela? Paula, te falei, você quer entrar em contato com seus pais? Quero, mas tenho medo. E se eles me rejeitarem de novo? E se falarem mal do Gabriel? E se não falarem? E se eles mudaram de ideia? O senhor acha que é possível? Olhei para o Gabriel dormindo no berço improvisado que eu tinha feito, para o Milagre montando guarda ao lado, para Paula com aquele olhar de esperança e medo misturados. Paula, vou te falar uma coisa que aprendi nesses dias com vocês. Às vezes a gente tem que ter coragem de tentar de novo. Às vezes as pessoas mudam. E às vezes, Deus usa situações impossíveis para reconciliar famílias. Mas como? Eles nem sabem onde estou. Você sabe onde eles moram. Que tal se a gente fizesse uma visita? A ideia assustou ela no primeiro momento, mas depois começou a considerar. E se eles chamarem polícia? E se disserem que eu sequestrei você para me sustentar? Paula, olha para mim. Você acha que alguém vai acreditar que uma menina de 19 anos sequestrou um caminhoneiro de 41 anos? Ela riu pela primeira vez desde que a conheci. Uma risada genuína, gostosa, que iluminou toda a casa. Tá certo, ela disse. Vamos tentar, mas se der errado, a culpa é sua. Se der errado, a gente volta para casa e continua sendo família do mesmo jeito. Decidimos ir no fim de semana seguinte. A cidade onde os pais de Paula moravam ficava a 200 quilômetros dali, na divisa com o Espírito Santo. Era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde escândalo vira conversa de praça por meses.
Seu Cazuza, Paula me disse na véspera da viagem. Independente do que acontecer amanhã, quero que o senhor saiba que você salvou minha vida. Você e Milagre. Vocês me devolveram a esperança. Você também salvou a minha, Paula. Me deu uma razão para viver de novo. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, não senti vontade de beber. Não senti o peso da solidão. Não senti raiva de Deus. Senti gratidão. Gratidão por aquela tempestade que me fez parar na estrada, por aquele latido que me chamou a atenção, por aquele cachorro que salvou 2 vidas. Milagre, falei para o cachorro antes de dormir. Obrigado por ter me guiado até eles. Você realmente faz jus ao nome. Ele me olhou com aqueles olhos inteligentes e balançou o rabo como se entendesse perfeitamente o que eu estava dizendo. Na manhã seguinte, arrumamos o caminhão para a viagem. Gabriel na cadeirinha que eu tinha comprado, Paula nervosa, mas determinada, Milagre no banco do carona como sempre. E eu estava ansioso para ver se Deus faria mais um milagre na nossa família improvisada. Paula me disse quando estávamos saindo. Você acha que meus pais vão aceitar o Gabriel? Acho que qualquer pessoa que olhar para seu filho vai se apaixonar na hora. E se não acontecer, o Gabriel vai crescer sabendo que tem um avô que o ama de verdade. Avô? Eu, se você deixar, claro. Ela sorriu e segurou minha mão. Claro que deixo. Você já é o melhor avô que ele poderia ter. E assim, nossa pequena família partiu em direção ao passado de Paula, na esperança de construir um futuro melhor para todos nós. Eu dirigindo, ela segurando Gabriel, Milagre observando a estrada e todos nós orando. Até o cachorro parecia estar orando para que Deus fizesse mais uma vez o impossível acontecer. A viagem até a cidade dos pais de Paula foi uma das mais tensas da minha vida. Durante as 3 horas de estrada, ela ficou alternando entre esperança e terror. Gabriel dormia tranquilo no colo dela, alheio à tempestade emocional que se aproximava. E Milagre parecia sentir a tensão. Ficou o tempo todo alerta, como se estivesse se preparando para proteger sua família. Seu Cazuza, Paula disse quando estávamos chegando na cidade, e se eles me expulsarem na porta? E se nem quiserem ver o Gabriel? Então a gente volta para casa e continua sendo feliz do nosso jeito, respondi. Mas, Paula, você precisa tentar. Vai ficar sempre com essa ferida aberta se não tentar. A cidade era pequena mesmo. Uma rua principal, uma praça central com uma igreja, algumas lojas simples. Todo mundo conhecia todo mundo, como Paula tinha falado. E todo mundo estava olhando para o caminhão grande passando devagar pela rua. Ali, Paula apontou para uma casa simples, mas bem cuidada, com um quintal pequeno cheio de flores. É ali que eu cresci. Parei o caminhão em frente à casa e por alguns minutos ficamos só olhando. Era uma casa humilde, mas dava para ver que era habitada por gente trabalhadora e organizada. Tinha roupas no varal, jardim bem cuidado, uma bicicleta encostada na varanda. Tem gente em casa, Paula observou, vendo o movimento pela janela. Você quer que eu vá primeiro para preparar o terreno? Não, se eu não for agora, não vou nunca mais. Descemos do caminhão. Paula pegou Gabriel no colo, eu peguei Milagre na coleira e caminhamos devagar em direção ao portão. Meu coração estava disparado e podia imaginar como estava o dela. Antes mesmo de batermos no portão, a porta da casa se abriu e uma mulher de uns 50 anos apareceu. Era claramente a mãe de Paula. Tinham o mesmo rosto, os mesmos olhos. Mas quando ela viu a filha, em vez de alegria, vi espanto e depois raiva. Paula, o que você está fazendo aqui? Oi, mãe, Paula disse com a voz tremendo. Vim apresentar seu neto. Dona Marta, depois soube que era esse o nome dela, olhou para o bebê no colo da filha como se estivesse vendo um fantasma. Então você teve mesmo essa criança? Teve, mãe. E é um menino lindo. Se chama Gabriel. Gabriel, a mãe repetiu, e por um momento vi um brilho diferente nos olhos dela. Mas logo endureceu o rosto de novo. Paula, seu pai não vai querer te ver. Melhor vocês irem embora. Foi aí que um homem apareceu na porta. Alto, forte, com cara de quem trabalha pesado e não brinca em serviço. Seu Antônio, o pai de Paula. Quem está aí, Marta? Ele perguntou,
e quando viu Paula, o rosto dele se fechou completamente. Você, o que quer aqui? Pai, Paula disse, e eu ouvi a dor na voz dela. Trouxe meu filho para vocês conhecerem, o neto de vocês. Neto? Seu Antônio deu uma risada amarga. Filho de prostituta não é neto meu. Falei para você não voltar aqui. Senti uma raiva queimar no peito. Como é que um pai podia falar assim com a própria filha? Como podia chamar ela de prostituta por ter se apaixonado e cometido um erro? Seu Antônio, falei, me aproximando, seu senhor está sendo muito duro com sua filha. E quem é você? Ele me olhou com desconfiança. O pai dessa criança? Sou alguém que cuida dela e ama ela como filha. Alguém que vê o coração bom que ela tem. Ele fez um som desprezível. Mais um homem se aproveitando de mulher fácil. Nesse momento, Milagre fez algo inesperado. Ele soltou da minha mão, passou direto por seu Antônio e Dona Marta, e entrou na casa como se conhecesse o lugar. Ouvimos ele latindo lá dentro, não agressivo, mas como se estivesse chamando alguém. Que cachorro atrevido é esse? Seu Antônio resmungou. É o Milagre, Paula explicou. Ele me protegeu durante todos esses meses na rua. Vovô! Vovô! Ouvimos uma voz de criança vindo de dentro da casa. Tem um cachorro aqui. Uma menina de uns 6 anos apareceu correndo, seguida por Milagre, que estava abanando o rabo feito louco. A menina era igualzinha a Paula na mesma idade. Devia ser filha de algum parente que estava visitando. Vovô, de quem é esse cachorro? Ele é muito bonzinho. Seu Antônio olhou para a menina, depois para Milagre, depois para Paula. E pela primeira vez vi alguma coisa se quebrar no rosto duro dele. Luísa, Dona Marta disse para a menina, essa aqui é sua tia Paula. Tia Paula? A menina olhou para Paula com curiosidade. A tia que foi embora e esse bebê? É seu primo Gabriel, Paula respondeu, se ajoelhando na altura da menina. Luísa se aproximou e olhou para o Gabriel com os olhos brilhando. Ele é lindo. Posso pegar? Paula olhou para os pais pedindo permissão. Dona Marta hesitou, mas assentiu. Paula passou Gabriel para a menina, que começou a conversar com ele como se ele entendesse tudo. Oi, Gabriel. Eu sou sua prima Luísa. Você vai brincar comigo? Gabriel, que tinha 3 semanas de vida, obviamente não respondeu, mas sorriu, ou pelo menos pareceu sorrir. E naquele momento vi Dona Marta derreter completamente. Meu Deus, ela sussurrou. Ele é igualzinho a Paula quando nasceu. É verdade, seu Antônio admitiu, a voz já não tão dura. Tem os olhos da nossa família. Milagre aproveitou o momento de distração e foi direto para Dona Marta, sentou na frente dela e ficou olhando nos olhos dela, como fazia comigo quando queria me convencer de alguma coisa. Esse cachorro tem um olhar diferente, ela disse, fazendo carinho na cabeça dele. É como se ele entendesse as coisas. Entende sim, Paula disse. Foi ele que me salvou várias vezes, e foi ele que guiou o seu Cazuza até mim na noite que Gabriel nasceu. Como assim? Seu Antônio perguntou. Paula contou toda a história. Como tinha vivido na rua, como Milagre apareceu para protegê-la, como eu a encontrei em trabalho de parto na tempestade, como o cachorro tinha salvado Gabriel no parto. Conforme ela falava, vi os pais dela ficando cada vez mais emocionados. Você passou por tudo isso sozinha? Dona Marta perguntou com os olhos marejados. Passou, mãe. Mas Deus cuidou de mim. Mandou Milagre primeiro, depois mandou o seu Cazuza. E onde vocês estão morando agora? Seu Antônio perguntou. Na casa do seu Cazuza. Ele nos deu abrigo, comida, carinho. Ele cuida de mim como se fosse filha dele, e do Gabriel como se fosse neto. Seu Antônio me olhou com uma expressão diferente. E por que você fez isso? O que ganha cuidando de gente estranha? Ganhei uma família, respondi simplesmente. Ganhei um propósito para viver. Paula e Gabriel me salvaram tanto quanto eu salvei eles. Nesse momento, Luísa, que ainda estava com Gabriel no colo, disse algo que quebrou o silêncio tenso. Vovô, o bebê fez xixi na minha roupa. Todo mundo riu, e a risada quebrou a barreira que existia entre nós. Dona Marta veio ajudar a limpar Gabriel, e enquanto ela trocava ele,
Não conseguia parar de olhar para o netinho. Ele é perfeito, ela murmurou. Completamente perfeito. É um bebê abençoado, Paula disse. Nasceu em condições impossíveis, mas veio ao mundo saudável e forte. Paula, seu Antônio disse, a voz embargada. A gente errou com você. Pai, a gente errou muito. Tinha vergonha do que os outros iam falar, do que a igreja ia pensar. Mas esses 7 meses sem você foram um inferno. Sua mãe chora todas as noites. Dona Marta começou a chorar. Filha, me perdoa. Me perdoa por ter te expulsado. Me perdoa por não ter estado do seu lado quando você mais precisava. Paula também começou a chorar. E as duas se abraçaram ali mesmo, no quintal da casa, enquanto Gabriel dormia nos braços da avó e Milagre abanava o rabo, vendo a família se reconciliar. Pai, Paula disse, vocês querem conhecer melhor o seu Cazuza? Ele virou meu pai do coração. Seu Antônio se aproximou de mim e estendeu a mão. Cazuza, obrigado por ter cuidado da minha filha quando eu falhei como pai. Não precisa agradecer, respondi. Ela cuidou de mim também. Vocês vão ficar para almoço? Dona Marta perguntou. Quero ouvir tudo o que aconteceu nesses meses. Foi assim que passamos o dia inteiro na casa dos pais de Paula, contando histórias, vendo Dona Marta se apaixonar pelo Gabriel, vendo seu Antônio fazer carinho em Milagre, vendo uma família se reunir depois de meses de separação. Quando chegou a hora de ir embora, Dona Marta não queria deixar a gente partir. Paula, ela disse, vocês não querem voltar para casa para morar aqui de novo? Paula olhou para mim perguntando minha opinião. Mãe, a gente precisa conversar sobre isso. Temos uma vida lá agora. Mas vocês podem vir sempre que quiserem, seu Antônio disse. Esta casa é de vocês também, sempre foi. Na volta, Paula estava radiante. Seu Cazuza, obrigada por ter me encorajado a vir. Nunca pensei que eles iam me aceitar de volta. Amor de pai e mãe é maior que qualquer mágoa, respondi. Eles só precisavam ver que você estava bem, que Gabriel estava bem. E agora? Ela perguntou. O que a gente faz? Olhei para ela, para o Gabriel dormindo, para o Milagre satisfeito no banco do carona e senti que nossa história estava longe de acabar. Agora a gente vai viver um dia de cada vez, como família de verdade. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha vida desde que perdi Aparecida e Mariana. Nossa casa se transformou completamente. De um museu da tristeza, virou um lar cheio de vida, risadas e esperança. Paula se revelou uma mãe extraordinária e uma filha do coração ainda melhor. Gabriel crescia saudável e risonho, e Milagre continuava sendo nosso anjo de 4 patas, sempre atento, sempre protegendo, sempre surpreendendo a gente com sua inteligência. Mas foi no 5º mês de convivência que aconteceu algo que mudaria nossas vidas para sempre. Era uma sexta-feira de manhã quando Paula veio me procurar na cozinha, onde eu estava tomando café antes de sair para o trabalho. Seu Cazuza, ela disse, sentando na minha frente com cara séria. Preciso conversar com o senhor sobre uma coisa importante. Fala, filha, o que foi? É sobre o João Carlos, o pai do Gabriel. Meu sangue gelou na hora. Desde que Paula tinha me contado sobre o rapaz que a abandonou grávida, eu sentia uma raiva danada dele. Como é que um homem podia fazer aquilo com uma mulher que amava? O que tem ele? Ele apareceu na cidade ontem, procurando por mim. Como assim procurando por você? Paula respirou fundo antes de continuar. Minha mãe me ligou. Disse que ele foi na casa dela perguntando onde eu estava, que queria conversar comigo. Senti o sangue ferver. E o que sua mãe disse? Disse que eu estava bem, que tinha encontrado uma família que cuidava de mim e que se ele quisesse falar comigo, tinha que vir aqui e conversar direito. E você quer falar com ele? Paula ficou em silêncio por um tempo, olhando para o Gabriel que dormia no berço improvisado na sala. Não sei. Parte de mim quer saber por que ele sumiu. Parte de mim quer que ele conheça o filho. Mas parte de mim tem medo. Medo de quê? Medo dele querer levar Gabriel embora. Medo dele achar que pode aparecer agora e estragar a família que a gente construiu. Olhei para aquela menina que tinha se tornado minha filha do coração
e entendi o dilema dela. Ela queria dar uma chance para o pai do filho conhecer Gabriel, mas também não queria perder a estabilidade que tínhamos conquistado. Paula, falei, a decisão é sua, mas seja qual for, eu vou estar do seu lado. Nós vamos estar do seu lado, disse olhando para Milagre, que tinha aparecido na cozinha, como sempre fazia quando sentia tensão no ar. E se ele quiser ficar? E se ele quiser formar família comigo e com Gabriel? A pergunta dela me acertou como um soco no estômago. Claro que essa possibilidade existia. E se existisse, eu teria que aceitar, mesmo que me partisse o coração perder minha família novamente. Se for isso que você quiser, eu vou apoiar, respondi, tentando esconder a dor na voz. Sua felicidade é mais importante que qualquer coisa. Naquela tarde, quando cheguei do trabalho, encontrei um rapaz de uns 22 anos sentado na varanda de casa. Alto, bonito, bem vestido, com cara de quem nunca passou necessidade na vida. Era claramente o João Carlos. Paula estava sentada do outro lado da varanda com Gabriel no colo e Milagre estava bem entre os dois, como um árbitro peludo decidindo se aprovava ou não a visita. Seu Cazuza, Paula me chamou quando desci do caminhão. Este é o João Carlos. João Carlos, este é o Cazuza, que cuidou de mim e do Gabriel. O rapaz se levantou e estendeu a mão. Muito prazer. Paula me contou tudo que o senhor fez por eles. Muito obrigado. Apertei a mão dele, mas estava analisando cada gesto, cada palavra. Queria entender que tipo de homem era esse que abandonava uma mulher grávida e aparecia 8 meses depois. João Carlos veio conversar sobre o Gabriel, Paula explicou. Sobre o Gabriel como? Perguntei direto, sem rodeios. Vim assumir minha responsabilidade, ele respondeu. Sei que errei abandonando Paula, sei que fui covarde, mas quero corrigir meus erros. E como pretende fazer isso? João Carlos olhou para Paula, depois para o Gabriel, depois para mim. Quero casar com Paula, quero dar meu nome para o Gabriel, quero formar uma família de verdade. Senti meu coração se despedaçar. Era exatamente o que eu temia que acontecesse. O pai verdadeiro aparecendo para levar embora minha família do coração. E você, Paula? Perguntei. O que acha disso? Paula ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. João Carlos, você me abandonou quando eu mais precisava. Me deixou sozinha, grávida, sem família, sem amparo. Durante 9 meses, você não quis saber se eu estava viva ou morta, se Gabriel ia nascer bem ou não. Paula, eu sei que errei. Não acabei de falar. Ela o interrompeu com uma firmeza que me impressionou. Durante esses 9 meses, quem cuidou de mim foi este homem aqui. Quem me deu casa, comida, carinho, foi ele. Quem segurou Gabriel nos braços quando ele nasceu foi ele. Quem passou noites acordado quando Gabriel estava doente foi ele. João Carlos baixou a cabeça, visivelmente constrangido. Agora você aparece, Paula continuou. Depois que tudo passou, depois que as dificuldades acabaram, querendo colher os frutos de uma plantação que você abandonou. Paula, eu era muito novo, me assustei. Eu também era nova, eu também me assustei, mas não abandonei meu filho. Nesse momento, o Milagre fez algo impressionante. Ele se levantou, foi até João Carlos, cheirou ele por alguns segundos, depois voltou para perto de Paula e Gabriel. Era como se estivesse fazendo uma avaliação e decidindo em quem confiar. Paula, João Carlos insistiu, me dá uma chance. Posso provar que mudei. João Carlos, eu me intrometi. Posso fazer uma pergunta? Por que você voltou agora? O que mudou? Ele hesitou antes de responder. Meus pais souberam da história. Meu pai disse que se eu não assumisse meu filho, ele me deserdaria. A resposta me deixou ainda mais revoltado. Então ele não tinha voltado por amor, por arrependimento genuíno, por saudade. Tinha voltado por pressão da família e medo de perder a herança. Entendi, falei. Você voltou por conveniência. Não é bem assim. É exatamente assim. Paula se levantou com Gabriel no colo. João Carlos, você só voltou porque foi obrigado. Se dependesse só de você, nunca teria vindo atrás de mim. Paula, por favor. Não. Ela foi categórica.
Você perdeu sua chance. Gabriel já tem pai. Um pai que escolheu ele, que cuidou dele desde o primeiro dia, que ama ele de verdade. Olhou para mim com aqueles olhos cheios de determinação. Seu Cazuza, o senhor quer adotar Gabriel oficialmente? Quer ser pai dele nos documentos também? Meu coração quase explodiu de emoção. Paula, você tem certeza? Absoluta. Gabriel precisa de um pai de verdade, e você já é pai dele em tudo o que importa. João Carlos tentou protestar. Paula, você não pode fazer isso. Ele é meu filho biológico. Biologicamente, sim, ela respondeu. Mas paternidade não é só biologia. É presença, é cuidado, é amor. E isso você nunca deu para ele. Milagre se aproximou de mim e encostou a cabeça na minha perna, como sempre fazia quando queria me consolar ou apoiar uma decisão importante. João Carlos, falei tentando ser justo, você pode conviver com Gabriel se quiser. Pode visitá-lo, pode ser parte da vida dele, mas como tio, como amigo da família, não como pai. Isso é injusto. Sabe o que é injusto? Paula explodiu. Injusto é uma mulher passar a gravidez inteira sozinha. Injusto é dar à luz na beira da estrada porque não tem ninguém para ajudar. Injusto é um bebê quase morrer no parto porque o pai verdadeiro estava preocupado demais com o próprio umbigo. João Carlos ficou em silêncio, claramente sem argumentos. Você pode ir embora, Paula disse mais calmamente. Se quiser conhecer Gabriel, pode voltar outro dia, mas sabendo qual é seu lugar na vida dele. Depois que João Carlos foi embora, Paula e eu ficamos na varanda conversando enquanto Gabriel dormia e Milagre montava guarda como sempre. Fiz certo? Ela me perguntou. Fez o que o coração mandou, e seu coração está certo. Seu Cazuza, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sente falta da sua família, da Aparecida e da Mariana? A pergunta me pegou desprevenido. Sinto, Paula. Sempre vou sentir. Mas aprendi que a gente pode ter mais de uma família na vida. E vocês são minha família agora. Mesmo sabendo que eu e Gabriel não somos seu sangue. Paula, falei, olhando nos olhos dela. Família não é só sangue. Família é escolha. É cuidado. É amor. E eu escolho vocês todos os dias. Ela sorriu e segurou minha mão. Então vamos oficializar isso. Vamos fazer os papéis da adoção. Quero que Gabriel tenha seu sobrenome. Gabriel Ferreira dos Santos. Falei, experimentando o nome. Tem um som bonito. Tem mesmo, ela concordou. E combina com Milagre Ferreira dos Santos também. Rimos juntos, e naquele momento, com o sol se pondo e nossa família reunida na varanda, eu soube que tinha encontrado meu lugar no mundo. Não onde eu esperava, não como eu tinha planejado, mas exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Milagre, falei para o cachorro. Obrigado por ter nos juntado. Você realmente trouxe o milagre que a gente precisava. Ele abanou o rabo e deitou aos nossos pés, satisfeito com o trabalho bem feito. Hoje, 10 anos depois daquela tempestade que mudou nossas vidas, estou aqui contando essa história com o coração transbordando de gratidão. Gabriel está com 10 anos, um menino esperto, carinhoso, que me chama de pai com o maior orgulho do mundo. Paula se tornou uma mulher incrível, mãe dedicada, e filha do coração que Deus me deu para curar as feridas do passado. E Milagre. Bem, Milagre continua sendo nosso anjo de 4 patas, agora com cabelos brancos no focinho, mas com a mesma sabedoria nos olhos. A adoção foi oficializada 6 meses depois da visita do João Carlos. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, ver meu nome no documento como pai do Gabriel, ver nossa família reconhecida oficialmente pela lei. Paula chorou, eu chorei. E até Milagre parecia entender a importância daquele momento, abanando o rabo sem parar no cartório. Agora somos oficialmente família, Paula disse quando saímos de lá. Gabriel Ferreira dos Santos. E Paula Ferreira dos Santos também, eu disse. Se você quiser, claro. Ela me olhou surpresa. Como assim? Quero adotar você também, como filha. Você quer ser minha filha nos papéis também? A resposta dela veio em forma de abraço e lágrimas de alegria. 3 meses depois, Paula também foi oficialmente adotada.
Aos 20 anos, ela finalmente tinha um pai que a escolheu, que a quis, que nunca ia expulsá-la de casa. Os anos que se seguiram foram abençoados de todas as formas possíveis. Gabriel cresceu sabendo a verdade sobre sua origem, mas nunca duvidando de quem era seu pai de verdade. Quando outros meninos perguntavam por que ele não parecia comigo, ele respondia com orgulho: "Meu pai me escolheu. É ainda melhor que nascer filho dele." João Carlos tentou algumas vezes manter contato, mas sempre de forma esporádica e sem comprometimento real. Gabriel o conhecia como tio João, e embora fosse educado com ele, nunca desenvolveu uma ligação verdadeira. Era claro que o menino entendia perfeitamente quem era seu pai de verdade. Paula se casou quando Gabriel tinha 7 anos. O noivo era um rapaz da igreja que frequentávamos, o Daniel, um homem bom que amou Gabriel desde o primeiro encontro e me respeitou como pai da família. O casamento foi lindo, com Gabriel como pajem e Milagre até usando uma gravata borboleta para a ocasião. "Seu Cazuza", Paula me disse na véspera do casamento, "o senhor não está perdendo uma filha, está ganhando um filho." "E vocês não estão me perdendo também", respondi. "Nossa família só está crescendo." Eles construíram uma casa no mesmo terreno que a minha, para que Gabriel pudesse crescer perto do avô e para que Milagre não sentisse falta da família reunida. Porque sim, Milagre era oficialmente meu cachorro agora, mas todos sabíamos que ele se considerava protetor de toda a família. Daniel se revelou um padrasto maravilhoso para Gabriel e um filho do coração para mim. Trabalhava como mecânico, homem honesto e trabalhador, que tratava Gabriel como se fosse próprio filho biológico. Quando outras pessoas perguntavam sobre a família complicada, Daniel respondia simplesmente: "Não tem nada de complicado. Temos muito amor, é só isso." Gabriel se tornou um menino especial, não só pela história de como veio ao mundo, mas pela forma como enxergava a vida. Desde pequeno demonstrava uma maturidade e uma sabedoria que impressionavam todos ao redor. Era como se carregar no DNA a experiência da mãe, e a transformação do pai tivesse lhe dado uma visão diferente do mundo. "Pai", ele me disse uma vez quando tinha 8 anos, "por que algumas crianças da escola falam que família só é pai, mãe e filhos do mesmo sangue? O que você acha disso, filho?" "Acho que elas não entenderam ainda que família é amor. Que sangue não faz família. Amor faz família." Palavras de uma criança de 8 anos que me fizeram chorar de orgulho. A maior surpresa veio quando Gabriel completou 9 anos. Paula e Daniel me chamaram para uma conversa especial, com aquela cara de quem estava guardando segredo. "Seu Cazuza", Paula disse, "você vai ser avô de novo." A notícia me pegou completamente desprevenido. Paula estava grávida do segundo filho, e desta vez seria diferente. Seria um bebê planejado, desejado, esperado por uma família estruturada e cheia de amor. "E desta vez", Daniel complementou, "o senhor vai poder acompanhar tudo desde o começo. Não vai perder nenhum momento." Gabriel ficou eufórico com a notícia de que ia ter um irmãozinho. "Pai", ele me disse, "agora nossa família vai ser ainda maior." A gravidez foi tranquila, acompanhada de perto com muito cuidado e carinho. Milagre, que já estava com idade avançada para um cachorro, parecia rejuvenescer com a movimentação da nova gestação. Ele voltou a fazer aquela guarda protetora que fazia com Paula quando Gabriel estava na barriga. O bebê nasceu numa manhã de domingo no hospital com toda a família presente. Era uma menina que recebeu o nome de Esperança, em homenagem ao cachorro da história que Paula sempre contava sobre como Milagre representava a esperança que chegou na vida dela quando tudo parecia perdido. "Esperança Ferreira dos Santos", falei quando segurei minha neta pela primeira vez. "Bem-vinda à nossa família, princesa." Gabriel, agora com 10 anos, se revelou um irmão mais velho exemplar. Ajudava a cuidar da Esperança, protegia ela como Milagre sempre protegeu nossa família e contava para ela todas as histórias de como nossa família se formou. "Esperança", eu ouvi ele contando para a irmã bebê, "você nasceu numa família muito especial, uma família que Deus juntou pedacinho por pedacinho com muito amor. Mas foi no último ano que aconteceu algo que coroou toda a nossa história. Aparecida,
minha ex-esposa, depois de 13 anos sem contato, apareceu na nossa cidade. Ela tinha se divorciado do segundo marido e estava passando por dificuldades financeiras. Mais importante ainda, Mariana, agora com 21 anos, queria conhecer o pai. O reencontro foi emocionante e doloroso ao mesmo tempo. Mariana era uma moça linda, formada em pedagogia, mas carregava mágoas profundas do abandono que sentiu na infância. Aparecida estava arrependida de ter cortado completamente meu contato com a filha. Cazuza, Aparecida me disse, sei que errei mantendo Mariana longe de você todos esses anos. Ela precisava conhecer o pai que você se tornou. E eu preciso conhecer a filha incrível que ela virou, respondi. O processo de reconciliação foi gradual. Mariana conheceu Paula, Gabriel e Esperança e ficou impressionada com a família que eu tinha construído. Pai, ela me disse depois de algumas visitas, você realmente mudou. A Paula e o Gabriel fizeram um milagre na sua vida. Fizeram mesmo, concordei. Me ensinaram a ser o homem que sempre deveria ter sido. Hoje nossa família é grande e abençoada. Mariana me visita regularmente e tem uma relação linda com os irmãos do coração. Paula se tornou uma empresária de sucesso, abrindo uma creche na cidade. Daniel prosperou na mecânica. Gabriel é um dos melhores alunos da escola e quer ser veterinário para cuidar de outros milagres, como ele diz. Milagre, agora com 15 anos, é um senhor de idade, mas ainda lúcido e carinhoso. Ele passa os dias deitado na varanda, observando as crianças brincarem, como um patriarca peludo satisfeito com a família que ajudou a construir. Milagre, eu disse para ele outro dia. Obrigado por ter latido naquela tempestade. Obrigado por ter me guiado até eles. Você mudou minha vida. Ele me olhou com aqueles olhos sábios e abanou o rabo devagar, como se dissesse, foi para isso que eu vim ao mundo. Às vezes me perguntam como é possível uma história tão bonita ter começado numa situação tão desesperadora. Como é possível um bêbado solitário, uma menina abandonada e um cachorro vira-lata terem se tornado uma família tão abençoada? A resposta é simples: Deus. Foi Deus que orquestrou cada detalhe daquela tempestade. Foi Deus que fez milagre latir no momento certo. Foi Deus que guiou minhas mãos no parto do Gabriel. Foi Deus que transformou 3 rejeitados numa família unida pelo amor. Nossa história prova que não existe coincidência na vida de quem serve a Deus. Existe propósito, existe plano, existe amor divino trabalhando até nas situações mais impossíveis. Se você está ouvindo essa história e se sente perdido, abandonado, sem esperança, lembre-se, Deus tem um milagre preparado para a sua vida também. Pode ser que venha na forma de uma pessoa, de uma oportunidade, ou até mesmo de um cachorro vira-lata que vai latir na hora certa para chamar sua atenção. O importante é estar pronto para ouvir o latido, para parar na tempestade, para abrir o coração para o que Deus quer fazer na sua vida. Nossa família é a prova viva de que Deus escreve certo por linhas tortas, que Ele transforma a tragédia em bênção e que, às vezes, os anjos que Ele manda têm 4 patas e um coração do tamanho do mundo. Obrigado, milagre. Obrigado por ter nos ensinado que o amor verdadeiro não tem pedigree, não tem documentos, mas tem fidelidade, tem proteção, tem sacrifício. E obrigado, Jesus, por ter usado um cachorro vira-lata para me mostrar como é o seu amor por nós, incondicional, protetor e eterno. Em nome de Jesus, amém.